Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vou trazer aqui algumas histórias aterrorizantes que eu li num livro em outubro. Como eu já tinha dito aqui anteriormente no canal, já que eu lancei um vídeo lá no primeiro dia de outubro, falando das minhas leituras que eu ia fazer, lançando a minha TBR, toda a temática com livros de terror e suspense, já que a gente estava no mês do Halloween. Eu trago então aqui a lista dos livros que eu realmente lia, até eu tinha falado lá que eu tinha escolhido vários, até mais do que eu ia conseguir ler para ter ali uma certa liberdade de escolha, e acabou claro que eu não consegui ler todos eles. Então eu vou trazer aqui todos os que eu consegui ler, conversar um pouquinho com vocês, o que eu achei deles. Eu acabei gravando um vídeo de leituras de agosto e setembro antes de acabar o mês de outubro, ali uns 5 dias antes. E acabou então que eu terminei de ler um livro que estava pela metade depois disso e ainda finalizei mais um antes de acabar o mês de setembro. Então vou conversar bem rapidinho sobre eles, já que os dois já tem vídeo aqui no canal. E o primeiro livro então desses dois que eu comentei foi o Fúria, do Stephen King. Eu estava mais ou menos na metade dele quando eu gravei o vídeo e achei que não seria legal inserir ele. Ele foi um dos livros então que eu deixei fora do cronograma oficial, já que ele é um livro que foi tirado de circulação a pedido do próprio Stephen King, isso devido ao envolvimento dele em diversos casos de atentados em escolas, que ele estava ali relacionado com o atirador e tudo mais, e o King não se sentiu mais confortável e mandou tirar de circulação, e eu acabei deixando ele então fora do projeto, já que ele não é um livro oficial que você consegue achar nas bancas, enfim, em livrarias. Nesse livro a gente acompanha um pouquinho ali do Charlie, que é um garoto bem problemático. Ele tá no ensino médio, num dia comum de aula. Ele é chamado até a sala do diretor para conversar sobre um problema que ele teve com um professor, que ele agrediu um professor há um tempo atrás. A coisa desenvolve, ele se desentende, ele acaba expulso. Então ele vai até o seu armário, onde ele deveria reunir suas coisas para ir para casa. Ele pega uma arma escondida e decide acertar as contas com a escola, com o diretor, com todo mundo. Ele foi um livro bastante desagradável de ler, até pela sua temática e também por um tom bem fantasioso que o livro traz, de situações ali bem difíceis de acreditar que realmente aconteceriam. Aqui também a gente consegue acompanhar um Stephen King bem cru, bem verde na sua escrita, já que esse livro foi escrito quando ele estava ainda no ensino médio, no último ano do ensino médio, ali com seus 17 anos, eu creio. Mas ao mesmo tempo você consegue ver diversos sinais todo o talento dele que viria, toda a escrita dele ainda é bastante envolvente, apesar de eu não ter gostado 100% do livro. Acabei dando 3 estrelas para ele. E também eu lancei uma resenha super completa aqui no canal, em que eu falo um pouco também do pseudônimo de Richard Bachman que ele criou para lançar esses livros e também tudo que eu achei, as minhas impressões gerais de Fúria. E o segundo livro que eu finalizei ali no finalzinho de setembro foi o Sombras da Noite, também do Stephen King, que aqui vai ser um compilado de 20 contos em que o autor vai trazer diversas temáticas, diversas abordagens de assuntos relacionados ao terror e ao suspense. Foi um livro que com certeza me surpreendeu, já que eu não sou uma pessoa que sou tão fã ou não era tão fã de contos antes desse livro e fui ler o livro até um pouco com má vontade, bastante aliado a isso, mas também porque eu tinha recém-vindo da leitura de O Iluminado, que foi simplesmente fantástico. O engraçado é que eu comecei esse livro não gostando. O primeiro conto ele era bem denso, eu achei ele um pouco chato, apesar de ele ter uma relação com o livro Salem, que eu já li e gostei bastante. Mas então eu fui entrando um pouco mais na narrativa, entrando nessa história de ler uma história curta, rapidinha, não me apegar muito aos personagens, e fui gostando cada vez mais. Tem contos simplesmente maravilhosos no meio deles, eu favoritei vários deles, que são muito, muito, muito bons. Inclusive, eu tinha planejado fazer uma média, dando as notas para cada conto e fazer uma média desses contos para dar a nota do livro. E ele mudou tanto a minha forma de enxergar a narrativa de contos, a forma como eu gostaria de ler mais livros de contos, que eu acabei dando 5 estrelas, porque as histórias que são 5 estrelas são muito 5 estrelas. Saiu uma resenha desse livro aqui no final do mês de outubro, no último dia, como é costume aqui para o nosso projeto de leitura do Stephen King. E lá eu conto um pouquinho de cada conto, os 20 contos, sem dar spoiler, claro. E também cito todas as adaptações que tem de cada um, é a adaptação que não acaba mais. Então, dá uma conferidinha lá. Então, a primeira leitura oficialmente de outubro, ali do mês do terror, que eu trouxe foi O Exorcista, do William Peter Blatty, lançado em 1971. Com certeza, esse era o livro que eu estava de longe mais ansiosa para ler nesse mês. Eu vinha segurando essa leitura já fazia um bom tempo, porque
que eu queria realmente deixar para esse mês temático. E ele é o livro que deu origem a um dos meus filmes preferidos de terror e não podia ser diferente, acabou se tornando um dos meus livros preferidos. Aqui a gente vai acompanhar um pouquinho da rotina ali da Chris e da Regan, que elas são mãe e filha, e elas vivem ali meio que numa mansão. A Chris é uma estrela do cinema, tudo vai muito bem, muito bom, até que a Regan começa então a brincar com o tabuleiro de Ouija e conversar com um tal de Capitão Howdy. Então ela começa a piorar, ficar cada vez mais esquisita, mostrar sinais ali de depressão, talvez, um pouco coisas estranhas começam a acontecer na casa. A Chris vai buscar ajuda médica, ajuda científica e nada resolve, nada dá jeito na menina, até que realmente ela precisa recorrer a um padre. Apesar de eu já conhecer quase de cor a história já pelo filme, a minha experiência não foi nem um pouco comprometida lendo o livro. Eu acho que ele é extremamente completo. Eu adorei conhecer um pouco mais dos personagens, principalmente os secundários que já não têm assim tanta voz no filme, e no livro eles aparecem um pouco mais. E eu também gostei bastante como o autor constrói os diálogos, principalmente entre os padres ali que participam da história e o demônio. Eu acho muito interessante como eles conseguiram realmente passar tudo que tinha no livro, basicamente, pro filme, apesar do William Peter Blatty ser o roteirista do filme e, claro, ser mais fácil ele colocar tudo que ele escreveu, mas mesmo assim, quando a gente pensa em como a recepção vai ser do público assistindo em vez do público lendo, não é tão fácil assim só colocar tudo que tá no livro. Você precisa deixar tudo bem digestivo pro público, que fique legal e não fique cansativo de assistir. E ele conseguiu fazer isso de uma forma sensacional. Eu fiz uma resenha bem completinha aqui pro canal, falando um pouco mais sobre o livro, também falando bastante sobre a adaptação, sobre as curiosidades dos dois, principalmente envolvendo a produção do filme, que é muito engraçado. E lá eu falo mais sobre as minhas impressões também. Eu acabei dando 5 estrelas, como não podia ser diferente. E o segundo livro, então, que eu li no mês de outubro, na verdade eu finalizei no mês de outubro, eu já tinha começado há um tempinho, vou falar um pouquinho mais sobre isso pra frente, foi o Edgar Allan Poe, no Medo Clássico, nessa edição aqui da Dark Side, que reúne alguns contos separados ali basicamente em temas, que traz esses contos que foram publicados de 1833 até 1849. Eu acho que esse foi um dos livros que eu mais passei tempo lendo na vida, até se você pensar que ele é em contos, faz um pouco mais de sentido, já que você pode ler um não continua, então você pode retomar mais tarde, mas ele foi um processo que foi bem complicado aí ao longo do tempo que eu passei lendo ele. Em contrapartida, ele foi muito importante para mim, ele foi basicamente um marco nessa minha nova vida de leitora. Na metade do ano passado, eu retomei meu hábito de leitura, eu já tinha passado, sei lá, mais de 8 meses sem ler, e eu peguei um livro ali do Hugh Laurie, que eu emprestei do meu noivo, e despertou de novo essa vontade de ler, e em seguida que eu terminei, ele me deu de presente esse do Edgar Allan Poe, e desde então eu passei a ler mais e mais e mais, cada vez mais, e desde então, desde que eu comprei ele, eu já adquiri, sei lá, mais de 100 livros para minha estante. Então ele é um marco bem importante na minha estante e na minha vida de leitura. Mas então vamos ao livro de fato. Eu comecei esse livro lendo ali o primeiro conto e gostando demais. O primeiro conto desse livro, inclusive, é O Poço e o Pêndulo, que permanece o meu preferido entre todos eles. Ele é simplesmente fantástico, a forma que ele te coloca dentro do conto, sem entender o que está acontecendo, porque é a mesma coisa que o protagonista está passando. E o plot final é simplesmente demais, é muito, muito bom. Eu tava gostando muito da escrita e das temáticas diferentes, mesmo tendo o problema de que todo o começo de conto ele é extremamente denso e cansativo, já que o autor divaga demais. Porém, mesmo com esse problema de ser bem cansativo os começos do contos e ele dá uma divagada, às vezes até eu me perdendo um pouco, eu tava gostando demais da escrita, é muito intenso o jeito que ele escreve, apesar de ser um pouco antigo e, é claro, ser um pouco mais difícil, você tem que ler um pouquinho mais devagar, mas eu tava achando sensacional a escrita do Poe, até que então eu gostei de uns contos mais, uns contos menos, e eu cheguei numa sessão que é intitulada Detetive Dupin, que vai trazer, então, o famoso personagem do Allan Poe, que é o detetive Dupin, que inclusive daria origem a diversos outros detetives da literatura, até como
o Poirot, da Agatha Christie, e o Sherlock Holmes, do Conan Doyle. O primeiro conto desse detetive, então, que foi Os Assassinatos da Rua Morgue, eu gostei bastante. É muito legal como ele vai dando pista e você tá o tempo todo envolvido na história. Realmente, o plot final é muito, muito, muito bom. Eu achei muito legal e fiquei extremamente encantada com a história. Mas então, no segundo conto dessa sessão, foi onde tudo meio que desandou. Esse segundo conto é extremamente arrastado, nada acontece por muito tempo, ele dá uma divagada forte em alguns pedaços assim que me perdeu completamente. Na verdade, eu parei depois desse primeiro conto do Dupin e retornei depois de um tempo, e eu realmente forcei a leitura, fiz assim, empurrei e não gostei de nada. Nossa, eu detestei. Inclusive os contos que vieram em sequência desse eu li totalmente de má vontade, porque eu não estava no clima da leitura. Então eu comecei ele, na verdade, há mais de um ano até eu terminar, empurrando, até que chegou um ponto ali no começo do ano que eu simplesmente parei e falei, acho que eu vou largar a mão desse livro. Quando eu abandonei ele no começo do ano, faltavam então 3 contos e o último poema. E eu tentei, então, fazer um conto por mês, não deu certo. Eu tentei pegar o livro e ler tudo uma vez, também não deu certo, não estava entrando. Quando chegou, então, esse mês do terror, eu falei, vou tentar fazer uma tentativa de leitura de novo, ver se flui. E foi simplesmente demais. O primeiro conto, já que eu peguei, eu adorei. O segundo e o terceiro que vieram também, eu achei sensacionais. Eu realmente achei engraçado como... foi um processo de não precisar ler obrigada que me fez realmente gostar da escrita. E por final ainda tem um poema do Corvo, que é um bem famoso, do Allan Poe, inclusive com 2 traduções, a tradução do Fernando Pessoa e do Machado de Assis, e também traz o conto na sua versão original. Sinceramente, eu confesso que não entendi muita coisa. Vou ter que dar uma pesquisada para realmente ver o que o poema quis dizer, porque eu fiquei totalmente perdida, mas enfim, valeu a experiência. Os meus contos preferidos, então, desse livro foram O Poço e o Pêndulo, O Coração Delator, Os Assassinatos da Rua Morgue e O Escaravelho de Ouro. Esses contos são muito, 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 muito bons. Eu adorei eles, inclusive em algum momento eu vou querer relê-los. E esses contos me fizeram, inclusive esse finalzinho de livro, me fizeram ter vontade de ler, então, o volume 2, desse medo clássico do Allan Poe, e eu acabei então dando 4 estrelas para esse livro. E o terceiro livro então lido nessa maratona de Halloween foi O Bom Dia Verônica, do Rafael Montes e da Ilana Casoy, lançado em 2016. Confesso que eu li esse livro totalmente no hype da série que saiu no dia 1º de outubro. O meu noivo tinha esse livro na estante, na verdade a maioria desses livros são na estante dele. Ele tinha esse livro na estante há muito tempo já, e eu tinha bastante interesse por ser um livro de autores nacionais, mas eu não tinha nenhuma noção sobre o que era a história e decidi ler meio que nas cegas, mesmo sem saber sobre o que era, para não tomar nenhum tipo de spoiler nem do livro nem da série. Aqui a gente vai acompanhar, claro, a Verônica, que é a protagonista. Ela trabalha como escrivã ali na polícia, ela na verdade é meio que secretária do delegado. Acontece que um dia de trabalho normal, uma mulher chega para fazer uma queixa direto ao delegado, e quando ela sai da sala, vai estar totalmente transtornada, e acontece que ela pula da janela, se matando ali na delegacia. Antes de pular, ela fala pra Verônica, finalmente agora ele vai me amar. Como ninguém dá muita bola pro que aconteceu direito, inclusive o delegado que não tá nem aí, a Verônica então parte numa investigação pra descobrir o que realmente aconteceu com ela. Em paralelo com isso, ela vai topar na história de uma outra mulher que sofre outro tipo de violência bem pesada. Como a minha experiência foi de ler esse livro sem saber nada sobre ele, eu não acho legal contar muito mais coisa que isso, afinal, isso acontece logo ali no primeiro capítulo, nas primeiras 5, 10 páginas, eu não acho que seja spoiler, mas ao mesmo tempo é bem complicado, porque eu gostaria de incentivar várias pessoas a ler, e essa parte, esse começo não entrega nem um pouco do que a história vai ser no final das contas. Se você está procurando uma leitura rápida de thriller, com certeza esse livro se encaixa perfeitamente. É aquele tipo de livro vira-página que você precisa continuar lendo para saber o que vai acontecer. Na verdade, eu só interrompi alguns momentos da leitura, porque realmente tem umas descrições mais gráficas que realmente mexeram comigo, são extremamente pesadas, e eu tive que parar para dar uma respirada ali para continuar a leitura. A personagem que segura a trama, a Verônica, que é a protagonista, é o tipo de personagem que eu adoro. Ela tem ali aquelas ações duvidosas, ela é extremamente egoísta, ela não age ali segundo o padrão
não é uma boa moça. Inclusive é bem difícil você gostar dela, você não gosta dela logo de cara. É bem difícil acompanhar e entender o que ela tá querendo. Mas ao mesmo tempo, ela é a única pessoa que parece ali estar se importando, tá tentando fazer alguma coisa, mesmo que ela tenha algum tipo de segundas intenções para se beneficiar. O resto das pessoas não estão fazendo nada, então você acaba gostando dela ou entendendo os motivos dela. Eu acho que é um livro que vai incomodar e chocar qualquer pessoa pelo teor gráfico dele, pelas coisas que ele descreve, mas eu acho que é muito, muito pior se você for uma mulher. A sensação que esse livro passa de impotência, de como as pessoas saem impunes, se tratando de violência contra a mulher, é muito grave. Isso realmente me deixou bastante abalada e bastante perturbada. Inclusive, ao longo do livro, você vê algumas delas quebrando essa barreira do medo, tentando denunciar, tentando procurar ajuda e muitas vezes encontrando uma porta fechada. É realmente desesperador. Esse ano, então, em 2020, dia 1º de outubro, estreou no Netflix uma série sobre esse livro e traz um elenco incrível, que no caso é a Tainá Miller, a Camila Morgado e o Eduardo Moscovitz, que são 3 atores que eu adoro. Eu ainda não assisti a série, eu não sei se eu vou conseguir assistir essa série, apesar de ver que ela foi bastante elogiada, que ela tá bastante legal, mas eu já li esse livro, já foi difícil ler, eu acho que assistir vai ser ainda mais difícil. Então eu vou esperar um pouco, pelo menos. E a nota que eu acabei dando, então, pra esse livro foi 4 estrelas. Ele é um livro muito, muito bom. Tem algumas situações ali que você fica um pouco, realmente não aconteceria, ou um pouco exagerado, mas eu acho que a discussão que ele levanta e a forma como ele te instiga a continuar lendo ele tem todo o seu mérito e eu recomendo essa leitura de verdade. E o quarto livro que eu terminei esse mês, então, foi O Demonologista, do Andrew Piper, publicado originalmente em 2013. Esse também era um dos livros que eu estava extremamente ansiosa para ler. Quando eu li a sinopse dele, eu quis comprar imediatamente. Na verdade, eu dei de presente pro meu noivo. Achei que ele ia adorar a trama e eu também achei que eu ia gostar, mas não foi bem assim. Aqui a gente vai conhecer o David, que ele é um professor de inglês na Universidade de Columbia. Ele é um professor super renomado por ser especialista na obra do John Milton, O Paraíso Perdido. Por essa fama dele em conhecer a obra do John Milton, ele recebe ali um convite misterioso para dar uma opinião sobre um caso na Itália. Ele vai ter tudo pago, inclusive ele decide levar sua filha junto. Chegando lá, ele vai presenciar algumas coisas que fogem ali da explicação razoável dele, explicação científica, e ele vai começar a duvidar de tudo que ele acredita e ver que aquilo tudo que ele estudava como teoria talvez seja verdade. Acontece que não vai ser só as suas convicções que vão estar em jogo, mas também a vida da sua filha. Eu comecei esse livro gostando bastante dele. As primeiras 70 páginas, que eu acho que é a parte 1 do livro, são muito, muito boas. Você conhece um pouco mais o personagem e também a relação dele com sua filha e com uma outra personagem que é muito boa, que é a sua melhor amiga. Tudo de uma forma bem ali eletrizante. O encontro dele lá, onde ele vai dar opinião, é muito bom. Mas daí as coisas começam a ficar um pouco mais devagares. Um dos pontos que eu gostei bastante é que o David, o protagonista, ele é um personagem bastante que foge ali do padrão. Ele é uma pessoa que tem bastante dificuldade em desenvolver relacionamentos, sejam eles de amizade ou até dentro do seu próprio casamento. Ele é uma pessoa bastante melancólica, quase beirando ali a depressivo. E eu acho bastante legal que o livro traz esse personagem diferente, que é um pouco difícil de acompanhar os pensamentos dele. Inclusive, geralmente, esse tipo de livro traz um personagem super alegre, super carismático para fazer você gostar dele logo no começo. E esse livro não vai por esse caminho. Porém, como eu falei, depois que passa essa primeira parte do livro, eu achei que o autor se perde bastante, ele divaga demais, ele traz diversos trechos e análises do Paraíso Perdido, que é um livro bem denso, o que me deixou bastante entediada, deixou o livro bastante chato, a ponto de eu não me importar mais com o que o personagem, para onde o personagem ia ou que ações ele ia tomar. Uma das personagens que salvou pra mim ali um pouco, que deixou o livro um pouco mais dinâmico, foi a personagem que é a melhor amiga dele, que é o Brian, que é uma colega de faculdade. Eles têm ali uma relação muito próxima, de muito carinho, que é bem legal de acompanhar. Não é necessariamente uma relação romântica,
mas traz ali aquela pitadinha de talvez poderia ser. E eu adorei acompanhar esse arco do livro. Eu achei o livro um pouco frustrante porque eu estava indo com bastante expectativas. Eu acho que realmente essa parte de descrição de trechos do Paraíso Perdido, que tem bastante de um cunho mais religioso, eu não gostei. Achei que tirou o ritmo do livro e talvez o autor se perdeu, apesar de a temática ser bastante interessante. E eu acabei então dando para ele 3 estrelas. Mas não foi uma experiência de todo ruim, já que eu gostei da escrita do Andrew Piper e pretendo então dar uma segunda chance para ele, talvez ler os outros 2 livros dele. A Universal Pictures e a Image Movers compraram os direitos de adaptação desse livro em 2012 e em 2013 eles começaram a fazer uma movimentação de trazer alguém para escrever o roteiro e começar a produção, porém desde então não foi mais falado sobre o assunto e a gente acha que o projeto já até morreu. E o 5º livro que eu li esse mês foi O Evangelho de Sangue, do Clive Barker, publicado originalmente em 2015. Esse livro foi uma das melhores surpresas desse mês. Eu fui ler ele, na verdade, um pouco até de má vontade. Eu já tinha lido o Hellraiser e o Candyman, do Clive Barker. Na verdade, esse aqui vai ser um pouco do universo expandido do Hellraiser. E eu lembro que o Cenóptas foi uma das partes que eu menos gostei daquele livro, na verdade. Acho que ele ganha em outros aspectos. Mas acontece que eu comecei lendo e uma amiga minha se juntou na leitura, a Érica, e me incentivou a continuar lendo e realmente agradeço a ela porque foi uma experiência demais. Apesar do meu noivo vir falando pra mim há muito tempo que esse livro era muito, muito bom, inclusive é um dos favoritos da vida dele, eu não tava dando muito crédito não e realmente paguei minha língua. Aqui a gente vai conhecer o detetive Harry Damour, que é um detetive um pouco diferente dos padrões ali. Ele tem uma grande parte dos seus casos envolvendo casos sobrenaturais. Então acontece que num desses casos que ele é chamado, ele vai ter seu caminho cruzado com um sacerdote do inferno, o Pinhead, aquele famoso lá, carinha dos preguinhos. O meu capetinha da mamãe é o capeta mais lindo, é o capeta mais lindo. O Harry então se vê forçado em partir numa jornada extremamente cabulosa à procura de uma pessoa e ele vai parar então lá nos confins do inferno. Adoro esse livro. Vou ler de novo. Eu não vou me estender muito para falar sobre esse livro, eu vou trazer ainda esse mês um vídeo em homenagem ao Clive Barker sobre a obra dele, e lá eu vou comentar um pouco mais sobre o que eu achei do Evangelho de Sangue e os outros 2 livros dele que eu li, mas já vou adiantando que foi uma experiência incrível e que eu dei para ele 4.5 estrelas. E o 6º livro que eu li esse mês foi A Profecia, do David Seltzer, lançado originalmente em 1976. Esse também foi um livro que eu acabei fazendo uma leitura conjunta com os meus amigos Érica e Edu. Obrigada aí pela parceria, pessoal. E a gente decidiu ler. Eu tava, na verdade, com vontade de ler ele fazia bastante tempo, desde que eu vi que ele foi lançado nessa edição da Pipoca e Nanquim, que tá maravilhosa. Eu dei, na verdade, ele de presente pro Arthur, eu acho que de Dia dos Namorados, não lembro, e acabei lendo o primeiro. Aqui a gente vai conhecer a história do Robert e da Cat Thorne, que são um casal que faz muito tempo que eles estavam querendo ter um filho. Acontece que a Cat teve 2 abortos já e eles não estavam então conseguindo realizar esse sonho, até que finalmente ela consegue levar uma gravidez até o final. Só que eles não contavam que eles tinham sido escolhidos para participar de um plano de colocar o anticristo na Terra. O que eu mais gostei de longe desse livro foi que ele vai direto ao ponto, ele flui de uma forma muito rápida. Ele não fica ali enrolando e tentando construir coisas aleatórias, assim, ele vai logo direto ao ponto ao que está acontecendo, o que deixa o livro super legal de ler e também nem um pouco cansativo. Também gostei bastante do clima que o livro constrói, é aquele clichê básico de uma história que se passa numa mansão de campo no interior da Inglaterra, mas eu acho que só essa referência já passa um pouco do que o livro quer trazer e já te coloca ali no clima para ler ele mesmo. Entretanto, justamente o que eu elogiei, que é a rapidez que você consegue ler ele, foi um dos pontos que me fez gostar um pouco menos. Eu gosto de histórias mais trabalhadas, com personagens bem desenvolvidos ali, com uma crescente de tensão, porque essa rapidez que ele tem e essa correria que ele vai contando as coisas acaba tirando bastante da emoção e do impacto que o plot final traz para o livro. Eu acho que se ele tivesse desenvolvido um pouco mais, construído um pouco mais, até com algumas passagens um pouco mais cansativas e mais densas, o final teria sido bem mais impactante. Claro que tudo isso é aliado ao fato, a forma que ele foi escrito, de que o autor foi contratado, na verdade, para escrever o roteiro do filme, que saiu no mesmo ano, e ali você consegue ver diversos aspectos de um roteiro de um filme mesmo,
com muitos diálogos, descrições mais rápidas, e eu acho que isso, na verdade, diminuiu um pouco da grandiosidade que o livro poderia ter. Então, como eu disse, no mesmo ano, em 1976, foi lançado o filme A Profecia, que trazia como roteirista o David Seltzer. A ideia era que ele foi contratado para escrever o roteiro, então nessa veio a ideia dele desenvolver o livro, trazendo um pouco mais de cenas extras, além do filme, e também desenvolvendo um pouco mais os personagens. O filme, na verdade, daria origem quase que uma franquia ali, trazendo mais filmes. Então, em 1978, Damien, A Profecia 2. Em 1981, Profecia 3, O Confronto Final. E então, em 1991, Profecia 4, The Awakening. Mais tarde ainda seria lançado um remake com o mesmo título do filme original, A Profecia, e também basicamente contando a mesma história, e ele foi lançado no dia 6 de junho de 2006, ou seja, 6/6/6. E o sétimo livro lido nesse mês foi Coração Satânico, do William Hjortsberg. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Que foi publicado em 1978. Pra quem ainda não sabe, se você não sabe, então corre lá assistir os vídeos. Eu tenho um projeto aqui no canal que a ideia é ler toda a obra do Stephen King em ordem cronológica, lendo um livro por mês. E se eu não me engano, no ano que vem, em abril, a gente vai ler o livro A Dança Macabra, que basicamente o King faz uma homenagem, conta um pouco, acho que da experiência dele, com filmes e livros de terror que inspiraram ele de alguma forma. E no final desse livro a gente tem acesso a uma lista que ele fez, tanto de indicações de filmes quanto de livros. Eu peguei então essa lista e vi alguns livros que me interessavam e que tinham tradução no Brasil, porque a maioria na verdade não tem, e selecionei alguns que eu queria ler. E dessa lista que surgiu Coração Satânico. Na verdade, a leitura de Coração Satânica surgiu porque o Arthur já tinha esse livro na estante. Eu não tinha nenhuma noção sobre o que ele era, só sabia que tinha algum tipo de envolvimento ali com voodoo, magia negra, algo do gênero, mas decidi pegar a indicação do King e ir meio que às cegas. Nessa história a gente vai acompanhar também um detetive, o Harry Angel agora, que na verdade é um detetive particular ali super comum, e ele é contratado então para descobrir o paradeiro do Johnny Favorite, que foi um famoso cantor dos anos 40. Na verdade, o livro se passa ali no ano de 1959. A história que se sabe então é que o Johnny foi convocado para servir na guerra. E quando ele voltou de lá, ele sofreu algum tipo de acidente, eu acho que ele recebeu um tiro, e ele voltou basicamente na cama e estava vegetando. Isso, pelo menos, era o que todo mundo sabia, mas o Harry vai começar a investigar e descobrir que a história é outra. Uma das coisas que eu gostei, assim, logo de cara desse livro é a velocidade dele e a forma que ele liga uma coisa na outra. Sempre um final de capítulo tem alguma revelaçãozinha para você ficar instigado a ler o próximo. Então ele passou pra mim muito rápido e funcionou muito, muito bem. Eu também acho que fui surpreendida porque eu não sabia que ia ser um livro de investigação e na verdade ali uma investigação com um detetive particular que é não oficial, que traz ali um pouco mais de emoção todo pra história. E também me peguei ao longo da narrativa e do livro desenvolvendo diversas teorias sobre o que tinha acontecido com o Johnny, quem era o culpado, quem era quem, o que realmente não acontece com todo o livro que eu li, então realmente gostei bastante. Outra coisa super bem construída da história é o protagonista, o Harry, que ele é aquele típico detetive particular ali que não segue muito bem as regras, nem as leis. Ele tem diversas atitudes bastante duvidosas, mas que de certa forma faz a gente criar empatia por ele, mesmo não concordando com o que ele tá fazendo, o que deixa a trama bem mais legal. Também é bastante bacana como mesmo ele sendo um cara super errado, digamos assim, ele parece ser a única pessoa realmente buscando a verdade no meio daquela teia de mentiras que ele se envolve. O plot final é muito bom e faz bastante sentido dentro ali da trama, mas não foi algo que realmente me surpreendeu. Eu acho que uma pessoa que já leu mais desse gênero, lendo a história, consegue mais pro final sacar realmente o que vai acontecer. Mas eu acho que o grande mérito desse livro, na verdade, é o desenvolver dele, não necessariamente o final, porque ele te segura e te amarra de diversas formas, e eu me diverti muito, muito lendo ele e descobrindo cada pequeno detalhe dessa história. Eu fiquei bastante feliz que essa primeira indicação do King foi bastante certeira. Provavelmente eu me interessaria pela história lendo a sua sinopse ali, mas dificilmente eu iria adquirir o livro, então eu achei que foi uma experiência bastante diferente e bastante legal. O livro traz uma adaptação de bastante sucesso lançada em 1987 com o mesmo título do livro, Coração Satânico, e traz um elenco muito bom com Mickey Rourke, Lisa Bonet e Robert De Niro. Eu ainda não tive a oportunidade de conferir essa adaptação, mas como ela teve bastante repercussão, com certeza ela já está na minha fila. E para esse livro, então, eu dei
4 estrelas e meia. E o 8º livro que eu li esse mês foi As Almas Penadas de Leviathan, do autor J.J. Clint, lançado então nesse ano mesmo, em 2020. Na verdade, esse livro foi uma parceria que eu fiz com o autor. Ele me enviou o e-book para que eu fizesse a leitura e a resenha. E eu achei bem legal, como eu estava nesse clima de leitura de terror, apoiar então um autor independente. Aqui a gente vai acompanhar um pouco a história da Lyrian, que ela acabou de perder o seu pai, que na verdade também é o rei. Acontece que nesse reino, os reis são enterrados num lugar específico, numa cidade, que funciona basicamente como um grande cemitério real. A Lyria então decide entrar nessa cidade ilegalmente, porque ela não pode estar lá, para se despedir do pai, conversar um pouco ali com ele em seu túmulo. E então ela vai ser confrontada com diversas verdades, coisas que ela acreditava, na verdade, não são bem desse jeito, e ela vai ser obrigada a partir numa jornada de vingança para vingar o seu pai. Apesar dos meus livros preferidos, pelo menos alguns dos meus top 10, terem mais essa cara de livro de fantasia, esse não é um gênero que eu tenho lido muito, inclusive esse ano que vem eu quero ver se eu trabalho um pouco nisso e me dedicar um pouco mais à leitura de fantasia. O que eu gostei logo de cara dessa história é que ela te joga ali no meio de uma situação bem específica, nesse caso aqui é o funeral do rei, o pai da Lyrian, e você não sabe direito como esse reino está organizado, o que exatamente está acontecendo, então ele vai te dando essas informações aos poucos, conforme a história vai sendo contada. Eu acho que isso funcionou bastante pra mim, porque me instigou mais a querer saber o que ia acontecer e, na verdade, como estava tudo organizado nessa história. Eu gostei bastante de a protagonista dessa história ser uma mulher, que ela vai partir ali na jornada de vingança pelo seu pai, não um filho. Essa parte eu gostei bastante, mas eu senti um pouco de falta de conhecer essa Lyrian antes do pai dela morrer, saber como ela era, como ela costumava, o que ela costumava fazer e tudo mais, para entender que se essa pessoa que ela se transforma nessa busca por vingança era um pouco um pedaço da pessoa que ela era, ou é uma pessoa totalmente diferente. Eu também gostaria, na verdade, que o livro fosse bem maior do que ele é. Eu acho que ele traz uma proposta muito legal, diversas coisas interessantes, mas ele precisava de um pouco mais de desenvolvimento, um pouco mais de tempo, para que as coisas acontecessem e gerassem um impacto maior. Já que nessa correria ali, o livro tem em torno de 70 páginas, acaba que as coisas acontecem muito rápido e você não consegue criar aqueles laços com os personagens que são introduzidos de forma a se importar mais com a história. O que eu achei bastante legal é que mais pro final ali do livro eu achei que ele tinha se perdido bastante, eu não estava entendendo realmente para que lado ele ia, onde ele queria chegar, e então no plot final ele juntou diversas peças e me instigou bastante, inclusive, a ler a sua sequência. E eu dei para esse livro 3 estrelas. E o 9º livro dessa lista foi A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, publicado originalmente em 1896. É claro que mais pro final do mês eu ia largar a minha TBR e pegar um livro que eu tivesse com vontade de ler, ali um livro mais rapidinho na minha estante, então eu acabei escolhendo esse, e é o meu primeiro contato com o autor, o H.G. Wells, e de certa forma também com a ficção científica clássica. Nessa história a gente acompanha ali um acontecimento na vida do cientista Prendick, que tá ali viajando pelo Pacífico em um navio, e esse navio acaba naufragando. Ele então é resgatado por um outro barco que passa ali perto, e por sorte nesse barco tinha um médico que acabou ali meio que salvando sua vida, já que ele estava quase morrendo. Esse médico então, na verdade, trabalha para o Dr. Moreau, onde eles moram ali perto numa ilha próxima, em que eles fazem alguns experimentos envolvendo animais. Por alguns acontecimentos desse barco, ele se vê obrigado a se refugiar nessa ilha do Dr. Moreau, e ele vai então ser confrontado com diversos experimentos bizarros e cruéis. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho essa pira de ler os livros em ordem cronológica de algum autor. E eu fui dar uma olhada na bibliografia do H.G. Wells e fiquei sabendo que esse livro, A Ilha do Dr. Moreau, na verdade é o 2º livro publicado dele, só teve antes desse A Máquina do Tempo, o que já me deu uma coceira bem grande de começar aí um projeto de leitura em ordem cronológica. Mas como eu dei uma pesquisada, eu acho que bastante livros dele não foram traduzidos aqui no Brasil, eu acho que vai exigir aí algumas leituras em inglês,
Então, na verdade, eu vou ter que dar uma pensada melhor. Esse livro é uma mistura de ficção científica com suspense. Ele não te choca pelo terror que ele traz, e sim pela descrição ali em detalhes, tanto dos animais quanto dos experimentos que eles passam, que são bem bizarros. E eu fiquei me perguntando se isso realmente seria possível, até que ponto isso seria possível, e também como eu reagiria se fosse no caso ali do cientista. Isso tudo aliado ao fato que a história foi escrita há mais de 100 anos atrás, e ele cria uma ambientação muito boa e passa aquela sensação de realmente você não ter para onde ir. E é muito legal porque essa história já funcionaria super bem nos dias de hoje. Imagina, há mais de 100 anos atrás, em que realmente a tecnologia, né, era bem mais precária. É realmente tenso. Apesar de eu ter gostado bastante do livro, ele tem diversas partes que são bem densas e bastante descritivas. Eu acho que talvez se eu não tivesse ali tão imersa na história e o livro não fosse tão curtinho, o que dá uma incentivada ali para continuar, talvez eu teria até parado a leitura ou até largado. Até isso aliado ao fato que também foi escrito há bastante tempo atrás e tem essa escrita característica da época. Entretanto, eu não achei dificuldade nenhuma em ler ele. Eu achei que eu pudesse ter algum tipo de dificuldade com as palavras da época ou alguma forma na escrita, mas não, ele é super acessível e super rapidinho de ler. Claro que boa parte desse mérito pode ser dado, então, à equipe que traduziu o livro, a pessoa que traduziu o livro, que traduziu de uma forma bem mais acessível, mas eu acho que de uma forma geral ele é um livro super rapidinho. Ele, nessa edição que eu li, ele tem em torno de 140 páginas, a história flui super bem, é super impactante e ainda no final traz uma super discussão sobre humanidade e sobre instintos selvagens. E eu acabei dando para ele, então, 4,5 estrelas. E a última, e não menos importante, leitura do mês foi Destinos Invisíveis, do autor Marcelo Lemes, publicado em 2019. Esse livro, na verdade, foi uma parceria que eu fiz com o autor. Ele me enviou a versão física pelo correio e eu fiquei extremamente feliz porque eu estava nessa vontade de ler livros de terror e suspense e super se encaixou nesse mês. Na verdade, esse livro ele é um pouquinho roubadinho, porque eu terminei ele no comecinho de novembro, mas eu não podia deixar de trazer aqui a resenha dele. É difícil trazer uma sinopse bem explicada para essa história, porque ela basicamente conta sobre a maldade. A gente acompanha um pouco da vida da Catarina, desde o momento que ela nasce até ali um pouco da sua vida adulta, e a gente vai vendo todas as pessoas que cruzam seu caminho e como a maldade está intrínseca nela de diversas formas. A gente vê ela se relacionando com pessoas, criando algum tipo de laço ou relacionamentos, mas em nenhum momento tendo empatia por essas pessoas, o que é super bizarro. Esse livro foi um livro que me conquistou ali logo na primeira página, inclusive eu fiz uma publicação no Stories do Instagram com as suas 3 primeiras frases, que já me cativou logo de cara. É uma escrita super poética e super gostosa do Marcelo, que torna o livro bem mais rápido e bem mais prazeroso de ler. Foi bem difícil acompanhar ali a trajetória da Catarina, ela é uma personagem que é bem difícil de digerir. Inclusive, em diversos momentos eu me vi tentando achar algum tipo de bondade nela ou tentando achar justificativa para os seus atos, ali alguma história do passado que justificasse o que ela estava fazendo com as pessoas, mas na verdade ela é só puramente maldosa e uma pessoa ruim mesmo, e chegou um ponto da história que eu só aceitei que ela era assim e continuei lendo. Ao longo do livro a gente é apresentado a diversos personagens que vão cruzar o caminho dela, na verdade vão se envolver com ela de alguma forma, seja de amizade ou amorosa, e a gente só vê ela basicamente fazendo todos eles perecer em diversas maneiras ao cruzarem seu caminho. Ela basicamente parece uma locomotiva desgovernada que sai atropelando qualquer um que cruzar seu caminho. Eu gostei demais da construção dessa personagem, eu acho que ela foi muito bem construída, porque em momentos ela vai chocar por demonstrar algum tipo de empatia, em momentos que a gente só espera que ela seja má. E em contrapartida, em momentos que você espera um pouco mais de bondade nela, ela vai mostrar ali requintes de crueldade de uma forma super bizarra e eu gostei demais. Sinto que eu não consigo exatamente expressar tudo o que eu queria falar sobre esse livro, porque senão eu vou acabar dando spoiler e contando um pouco mais sobre a história. Eu acho que é uma jornada que você tem que embarcar para descobrir realmente onde ela vai te levar. Eu adorei demais essa história e super recomendo, claro, se você não for uma pessoa sensível que se choque facilmente, esteja preparado para conhecer Catarina no seu lado do mal. E eu acabei dando para esse livro, então, 5 estrelas. Então, pessoal, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Também curte esse vídeo se você gostou. Compartilha com seus amigos
para esses vídeos chegarem cada vez a mais pessoas. Também ativa o sininho para receber a notificação cada vez que sair um vídeo novo. E a gente se vê então semana que vem.